Boa noite, gente. Boa noite. Quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, pelo convite da Esmeralda. A gente está aqui juntos mais uma vez, eu podendo compartilhar com vocês esse pouquinho que eu tenho aprendido. E é muito bom dividir o que chega até a gente. E para a nossa noite de hoje, eu trouxe umas reflexões que elas são assim muito importantes da gente estar sempre revendo, que é a transição planetária. Transição planetária é um assunto que a gente tem ouvido bastante ultimamente, né, gente? O nosso planeta está passando por uma mudança, ele está passando por uma transição. Quando a gente fala assim sobre essa mudança, às vezes ela assusta muito. Sabe por que assusta? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. E muitas vezes, quando a gente ouve falar de transição, dessa mudança, a gente tem esse certo receio. Por que a gente tem esse certo receio? Porque nós crescemos ouvindo falar do final dos tempos, a gente cresceu ouvindo falar do Apocalipse. Então, todas as vezes que a gente ouve falar de mudança, acaba meio que vindo como se fosse algo que fica gravado nas nossas cabeças. E a gente sempre relaciona ao Apocalipse, ao final de tudo, ao final de algo e o começo de um desconhecido. Então, como a gente às vezes não entende bem, a gente sente medo. Então, o que é a transição? O que é essa mudança? Nós estamos em transição. Do que para quê? Do que a gente está mudando? A gente está vindo de onde e indo para onde? O nosso planeta, gente, ele está passando por essa mudança de vibração. Vocês lembram aqui no outro dia que eu vim, que a gente falou sobre a vibração que a gente emite? Que a soma de quem a gente é energeticamente é a soma de tudo aquilo que a gente vibra, do bom e do ruim. A gente é essa soma, porque é isso que a gente exterioriza para o mundo, para fora. Aqui nessa sala, hoje, que está muito cheia, gente, estou bem feliz de ver tanta gente. Cada um de nós aqui tem uma vibração. Cada um de nós aqui está vibrando num padrão. Mas todos nós aqui juntos, a gente vibra uma energia. Então, essa casa espírita que a gente está aqui agora, o que ela está vibrando para a nossa cidade? A soma de todas as nossas energias. Então, isso é o que nós estamos emitindo aqui para a nossa cidade. A nossa cidade, ela também tem uma vibração, que é a junção de todas as pessoas que estão aqui. E assim sucessivamente. Então, se a gente pega tudo isso, no final, a vibração do nosso planeta, qual que é a vibração do nosso planeta? A soma de todas as vibrações de todos os que habitam nesse planeta. Então, gente, o que está mudando nesse momento no nosso planeta? Essa vibração. Os planetas, eles são classificados em 5 categorias. A gente tem planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração e planetas ditosos ou felizes, e por último, os planetas celestes. O que a gente tem nos planetas primitivos? Os planetas primitivos, eles são aqueles planetas, assim como a Terra já foi um dia, o planeta que recebe as primeiras reencarnações do espírito como humano. O humano vem caminhando na sua evolução, em determinado momento, ele sai do reino animal e passa ao hominal. Então é necessário que ele passe por todo esse início de caminhada. A gente que tem animais em casa costuma brincar, né? Porque às vezes você tem um cachorro muito inteligente ou um gato muito inteligente, aí a gente fala assim, brincando: nossa, meu gato ou meu cachorro, ele é tão inteligente que eu acho que na próxima reencarnação ele já volta como gente. Não é assim. Eles são muito inteligentes, mas eles ainda vão passar por uma série de etapas. Quando eles estiverem prontos para ingressar na humanidade, eles já não vão vir para um planeta como o nosso, que já está um pouco mais adiantado. Dizem
que, por exemplo, a mentalidade de um animal doméstico é de uma criança de 3 anos. Então, imagina se vocês pegassem uma criança de 3 anos e colocassem num escritório de engenharia, por exemplo, que a gente tem aqui. Não ia ter jeito. Então, eles precisam fazer toda essa caminhada. E são os planetas primitivos que recebem esses espíritos quando eles estão chegando na humanidade. O que a gente pode falar da vibração de um planeta primitivo? Como que eu posso definir a vibração de um planeta primitivo? Eu posso falar que do mal ou do bem? Eu ainda não posso falar. Por quê? Porque esses espíritos ainda são instintivos. Eles ainda trazem em si aquele instinto animal, que é o instinto da sobrevivência, é o instinto da alimentação, é o instinto da procriação. Então eu não posso falar, nesse momento, da vibração de um planeta primitivo, porque a maioria dos habitantes desse planeta, eles vão agir instintivamente. Por que um homem das cavernas caça? Para guardar? Ele nem tem geladeira, ele caça o suficiente para comer. Por que um homem das cavernas defende o território dele? É para formar um sítio, formar uma fazenda? Não, é só o território que basta para ele viver. Então eles agem pelos instintos. Só que à medida que esses espíritos eles vão evoluindo e eles vão adquirindo conhecimento, dá início a essa transição. Por quê? Eu brinco muito, gente, com isso, porque eu falo assim que à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai adquirindo conhecimento, à medida que a gente come a maçã da Eva e a gente entende o que é o bem e o que é o mal, as nossas primeiras atitudes com a ajuda do nosso livre-arbítrio geralmente não é para fazer o bem. A gente geralmente se envereda pelo caminho mais imperfeito. Então os espíritos eles ainda são muito endurecidos. Por quê? Porque eles ainda não têm aquele contato com o divino. Eles ainda não têm conhecimento do divino. Então o que acontece? Eles são um pouco mais endurecidos. E à medida que você entende que as suas ações elas são boas ou ruins, e mesmo assim você as comete, o que acontece? A gente vai criando débitos. Não é assim? A gente vai criando karmas com os nossos irmãos, a gente vai criando a necessidade de resgatar os nossos erros. E daí o que acontece? A gente começa a passar pelas provas, a gente começa a passar pelas expiações. Então hoje a Terra é um planeta que deixou de ser primitivo e que se encontra hoje atualmente como provas e expiações, mas a gente já está deixando de ser um planeta de provas e expiações. Nós estamos caminhando para a regeneração. Então o que significa isso? Que o bem já está prevalecendo entre nós? Ainda não. Mas a maioria de nós já está buscando pelo bem. Por quê? Porque a maioria dos espíritos que estão habitando aqui na Terra, elas já estão procurando uma maneira de viver melhor. Olha que interessante, nós todos aqui hoje numa sexta-feira à noite. Por que a gente está todo mundo aqui na sexta-feira, em vez de a gente estar numa festa, a gente está numa lanchonete, está num barzinho, num happy hour, a gente está tudo aqui. Por quê? Porque nós estamos tentando nos melhorar. Nós estamos buscando por uma melhora. Então, nós estamos tentando nos regenerar. Não é assim? E é por isso que o nosso planeta está passando por essa transição, porque a maioria de nós está buscando por isso. Então, à medida que o ser humano ele vai deixando de lado esse espírito mais duro e ele passa a buscar pelas virtudes de Jesus, o que acontece? Ele começa a caminhar no rumo da regeneração. Depois disso, quando o planeta ele já é um planeta em regeneração, quando ele passa por essa transição, esse planeta já é um planeta onde todo mundo é bonzinho? Ainda não, porque ele é um planeta em regeneração. Nós estamos todos buscando por essa regeneração. A gente ainda não está pronto. A gente decidiu que nós queremos buscar. Então, à medida que a gente vai buscando por isso, à medida que nós vamos tentando nos melhorar,
melhorar, aí sim a gente vai caminhando para estarmos prontos. Quando esses espíritos eles terminam essa etapa, eles passam aos planetas ditosos ou felizes. O que são os planetas ditosos ou felizes? São os planetas onde o bem já predomina. Tem um pouquinho de mal? Tem um pouquinho de mal. Mas não é o mal como o mal que nós vemos hoje. E a tendência é que esse mal também se cure. E por último, a gente tem os planetas celestes. Os planetas celestes, a gente sabe muito pouco sobre o funcionamento desses planetas, mas são os planetas onde os espíritos puros, a gente nem fala que eles habitam, porque, segundo os estudos, a gente entende que os espíritos puros, eles estão sempre em toda parte buscando ajudar o andamento do universo. Então, os espíritos puros, eles não habitam um planeta. Aqui é um planeta só de espíritos puros. Não. Os planetas celestes são os planetas onde esses espíritos se encontram quando é necessário. E quem são esses espíritos puros? Os anjos, os arcanjos, os cristos. Eles já estão prontos para planetas celestes. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a classificação que o nosso planeta está aqui hoje. Se nós sabemos que o nosso planeta está em provas e expiações, nós sabemos que a maioria dos espíritos aqui ainda são espíritos endurecidos, mas que está acontecendo uma mudança, que esse planeta está entrando em regeneração. O que a gente entende disso? A gente entende que algo vem mudando. E dizem que os sinais são muitos. Pessoas mais sensíveis, elas falam assim, a gente já sente as mudanças. Mas o que são essas mudanças? Como que a gente identifica toda essa mudança que está acontecendo aqui? Como é que a gente consegue perceber isso? Será que se a gente analisasse todas as situações que estão acontecendo à nossa volta, a gente encontraria indicativos de quanto nós estamos adiantados nessa transição? Será que seria possível a gente medir aonde nós estamos na transição planetária? Porque, por exemplo, coisas físicas é muito fácil a gente medir. Daqui até na minha cidade tem 48 quilômetros. Então eu consigo fazer essa medição de distância daqui até lá. Hoje nós estamos aqui, são 8 horas e 18 minutos. Então eu consigo medir o tempo. Eu consigo medir a temperatura que está lá fora. Muitas coisas eu consigo medir, as que são físicas. Mas e as coisas espirituais? Como é que a gente define em que andar da carruagem a gente está em transição planetária? Em que ponto que a gente está? Será que falta muito? Como que eu consigo identificar esse estágio que a gente está? Se nós pegamos o telefone, ou se a gente pega um jornal para assistir, a gente vê tanta coisa na televisão, a gente vê uma violência extrema, nós vemos guerras, nós vemos doenças, pandemias, a gente vê catástrofes naturais uma atrás da outra. Será que a gente poderia usar isso de parâmetro para a transição planetária? Vocês sabem que muitas vezes a gente vê uma pandemia igual veio o Covid, a gente pensa, nossa, é o fim dos tempos, porque olha tanta gente que morreu nessa pandemia, quantos desencarnes coletivos a gente teve no Covid-19. Só, gente, que doenças, elas não servem de parâmetro para medir transição planetária. Vocês sabem por quê? Ao longo da nossa história, da história da nossa civilização, nós tivemos uma infinidade de pandemias, a gente teve uma infinidade de epidemias. Mais ou menos na Idade Média, na Europa, vocês já ouviram falar da Inquisição religiosa que teve, da caça às bruxas? A gente está muito familiarizado com isso. Vocês sabem que quando a Inquisição francesa ela começou a perseguir mulheres que eles julgavam ser bruxas, a gente hoje entende que eram mulheres com mediunidade. A própria Joana d'Arc era uma delas, que lutou no exército de Napoleão. E então a gente tem relatos de muitas
Pessoas que não estavam de acordo com o que estava sendo pregado, elas eram levadas para a fogueira. Se chegasse aquelas equipes da igreja na sua casa, e você tivesse livros que falassem de ciência, que falassem de outros assuntos que não fossem o que a igreja pregava, você era queimado na fogueira. E sabe o que aconteceu? Quando essas mulheres elas eram levadas para a fogueira, os gatos delas eram levados juntos. Vocês sabiam disso? Que o gato era relacionado à bruxaria. Hoje a gente tem aquela sériezinha da Sabrina, ela tem um gato que é tipo um assistente dela. Então os gatos eles eram relacionados à magia. E quando as mulheres eram queimadas, os animais delas também eram queimados. E foi além de ser uma caça às bruxas na Europa da Idade Média, foi também uma caça aos gatos. E eles dizimaram a população dos gatos. Sabe qual foi a consequência? Vocês imaginam, na França antiga, sem banheiro, sem esgoto, a proliferação de ratos que foi. Sabe o que aconteceu? A peste bubônica, que dizimou 1/3 da Europa. Vocês acham que existe uma pandemia tão grande igual essa? Falam que até foi a metade da população da Europa. E por que não foi uma pandemia? Porque a gente fala pandemia quando é no mundo inteiro. Por que não foi uma pandemia? Porque era mais difícil você viajar para outros continentes do que é agora. Então, por exemplo, hoje sai uma gripe lá na Índia, semana que vem ela já está aqui no Brasil e vira uma pandemia. Mas, por exemplo, uma pessoa com peste bubônica, ela não durava muitos dias. Então, mesmo que você entrasse num navio para tentar fugir daquilo, você não teria tempo de chegar no outro continente. Se não fosse isso, o mundo inteiro também teria perecido disso. Então, ao longo da história, a gente teve muitas epidemias. Nós tivemos a gripe espanhola no século, acho que no século XVIII, né, a gripe espanhola. Então, ao longo da nossa história, a gente teve muitas doenças. O Covid foi mais uma delas. Então, não serve de parâmetro. Deve ser a violência, então, né, gente? Vocês perceberam que o negócio anda feio. Tá terrível, tá terrível. As pessoas estão completamente sem escrúpulos para cometer crime, para matar, para roubar. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar de estar terrível hoje em dia, vocês acreditam que está melhor do que antigamente? Vamos analisar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho na história. Vocês se lembram dos Vikings? Quem assistiu a série dos Vikings? Vocês se lembram daquela série dos Spartacus, onde eles usavam que tinha os gladiadores, que eles se divertiam vendo as pessoas sendo assassinadas numa arena. E era muito legal, era maravilhoso assistir as pessoas sendo mortas, lutando com espadas, sendo mortas por animais. E os vikings, a gente nem precisa comentar a barbárie que eles faziam. Os vikings viviam para lutar. E tantas outras civilizações antes dos vikings, a gente estava vindo muito primitivo. Então, gente, apesar da violência estar escancarada hoje, o mundo ainda está menos violento do que ele já foi. Hoje a gente só tem mais notícias disso, porque não tinha jornal na Roma Antiga, não tinha jornal na época dos vikings, então a gente não tinha como saber todas as maldades que aconteciam. Mas só para a gente entender que tinha civilizações que faziam sacrifício de humanos para agradar os deuses, a gente já entende que hoje está um pouco mais leve, né? E as catástrofes, gente? Esse tanto de terremoto que está acontecendo, esse tanto de desabamento, maremoto, de tsunami e toda a espécie de pessoas morrendo por acidentes naturais. Será que a gente podia levar isso em consideração? Talvez seja isso que está mostrando que a transição planetária está acontecendo. Isso também, gente, é porque nós somos levados a pensar assim. Porque quando a gente fala que o planeta está em transição, dá meio que de entender, até pela questão da gente ter aquela visualização do mundo acabando em fogo, do mundo acabando em dilúvio. Quando a gente tem tudo isso na nossa mente, a gente entende que quando fala de uma mudança, que são as entranhas da Terra que estão mudando. E não é. As catástrofes naturais, elas sempre existiram. Eu tô com quase 44 anos. Tem alguém mais ou menos nessa faixa etária aqui?
ou que tem filhos nessa faixa etária? Quando eu estudava, que eu tinha uns 13 anos mais ou menos, tinha uma série na televisão que eu falo que foi a minha série preferida, que era a Família Dinossauros. Alguém aqui assistiu a Família Dinossauros? A Família Dinossauros, para quem não assistiu, ela era uma série que contava a história de uma família de dinossauros que tinha o pai, a mãe, filhos adolescentes, um bebê que chegou um pouco mais depois, que dava muito trabalho, uma sogra que morava com o genro e deixava ele louco. E então ela conta tudo essa história. Ela era engraçada, mas sempre no final ela tinha uma moral pra gente aprender alguma coisa. E nessa série era muito legal porque eles tinham o hábito de assistir televisão juntos quando chegava a noite. Eles jantavam em frente à televisão, então eles assistiam muita televisão. E eu me lembro de alguns episódios de eles estarem assistindo o jornal, e quando ele ligava, o jornalista começava assim: aqui é o fulano do canal 8, transmitindo o jornal diretamente de Pangeia. Vocês lembram disso? O que era Pangeia? A Pangeia, gente, era um continente único que a Terra começou. A Terra, como nós vemos hoje, com 5 continentes, que já foram 6, mas hoje só tem 5, ela veio de um continente único. E esse continente, ele foi se partindo. Ele foi se modificando até chegar no ponto que nós temos hoje. Então, vocês imaginam o que foi de catástrofe natural que essa tal de Pangeia passou para chegar hoje no planeta com 5 continentes, e fora o continente Atlântico que afundou? Então, também não serve. Como então a gente vai entender, para a gente perceber a transição planetária? O que dá para a gente usar de base para a gente meio que se atualizar da situação que a Terra está nesse momento? Dizem que a transição planetária, ela começou mais ou menos na Revolução Francesa. E eu vou tentar explicar para vocês por que foi na Revolução Francesa. Não tem nada a ver com os eventos que aconteceram na Revolução Francesa, nada disso. Mas o resultado da Revolução Francesa, depois que eles mataram os reis, depois que eles tomaram o poder, o que eles implantaram? Eles implantaram movimentos onde o homem se desligava de Deus. Eles implantaram movimentos que cultuavam a razão. Foi uma época de muito avanço científico, mas ao mesmo tempo o homem foi se desprendendo de Deus. Padres foram assassinados nas igrejas, porque as pessoas traziam aquela mágoa da Inquisição, aquela mágoa da perseguição religiosa que teve. Então, com a Revolução Francesa, veio toda essa rebeldia para fora. O que aconteceu? O homem se desligou da religião. O homem rompeu com Deus. Ele achou que seria muito melhor seguir em frente sem Deus. Então, vocês imaginam como foi isso? Ali foi dado o primeiro passo na direção da transição planetária. Porque, em seguida, no berço de todo esse movimento que já chegava no mundo inteiro, mas que tinha começado na França, o que surge em mais ou menos 1800 e pouco na França? Vem Allan Kardec com o Espiritismo. Vem os fenômenos mediúnicos que começaram a acontecer. Então, qual foi a resposta da espiritualidade para aquele culto desenfreado do materialismo, da ciência? Qual foi a resposta da espiritualidade? Os primeiros fenômenos mediúnicos. A partir dali, foi necessário que o homem visse de mais de perto o que acontecia no mundo espiritual. Antes de tudo isso, as únicas pessoas que tinham acesso a informações que falavam de experiências, por exemplo, expansão de consciência, todas essas coisas que a gente entende hoje, essa troca de energias que a gente vê no passe hoje, as pessoas que tinham acesso a isso, eles eram considerados ocultistas, eram considerados pessoas que detinham segredos de magia. Não tinha nada a ver
com isso, era só o conhecimento do espiritual. Mas a partir da chegada de Kardec, com as obras kardecistas, com o início do espiritismo, tudo isso começou a mudar. Só, gente, que deu trabalho, né? Ainda hoje a gente está aqui, quantos anos à frente, e a gente ainda sofre muito preconceito. Então foi muito difícil trazer de volta Deus sobre as outras situações que estavam acontecendo, porque o rompimento tinha sido muito grande. E essa foi meio que o segundo passo que a gente começou a caminhar no sentido da mudança, da transição. A terceira parte, esse terceiro passo que aconteceu, está um pouco relacionado com o que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente fala dessa violência que nós estamos experimentando nos últimos tempos, por que disso? Muitos espíritos extremamente endurecidos, eles estão tendo as suas últimas oportunidades de encarnar aqui na Terra, antes dessa virada. Deus, na sua extrema justiça, Ele permite que esses espíritos venham reencarnando. Antes, gente, quando reencarnavam uma pessoa muito má, eles reencarnavam assim, aos poucos. Então, tipo, reencarnavam um aqui, reencarnavam outro ali, e quase não era percebido na humanidade. Mas hoje não. Hoje a gente tem uma reencarnação massiva desses espíritos. Por quê? Porque eles precisam ter essa última chance, eles precisam ter essa última oportunidade de acompanhar a mudança da Terra. Alguns vão aderir às mudanças, outros não. O que vai acontecer com esses que não querem acompanhar o progresso da Terra? Eles serão retirados da Terra. Então, quando a gente vê, vocês sabem que tem uma parte lá no Apocalipse, vocês já ouviram falar assim que quando fossem os sinais dos tempos, quando fossem os sinais do fim dos tempos, o que ia acontecer? Aquele Satanás que foi preso por 1000 anos, ele seria solto na Terra. Como espíritas, a gente entende que não existe uma figura satânica como ela é descrita. A gente entende que quando fala Satanás, a gente está falando daquele grupo de espíritos perversos. Então, o que aconteceu? Esses espíritos puderam ser libertados. E o que foi dito? O que João falou? Eles andarão sobre a terra, mas por pouco tempo. Então, o que significa isso? Tá engraçado a gente falar, mas o diabo está solto. Mas não no sentido desse diabo que as pessoas temem, mas esses espíritos extremamente maldosos. Eles estão reencarnando aqui. Por que no Apocalipse João falou? Será por pouco tempo. Porque cada existência desses espíritos, elas duram um tempo de uma reencarnação normal. Então é pouco tempo comparado ao tempo da Terra, né? Então eles estão vindo, eles estão reencarnando aqui. E é por isso que a gente tem essa sensação de tanta violência, a gente tem essa sensação da maldade. Por quê? Porque é a obra desses espíritos. Mas, um contraponto a isso, que é o quarto passo também da transição planetária, são espíritos extremamente elevados reencarnando também. Hoje em dia a gente vê crianças que não tem como você falar que essas crianças são crianças comuns. A gente vê jovens hoje em dia, você fala, nossa, esse menino é diferente. Por quê? Porque são espíritos extremamente elevados que estão aqui nos ajudando a combater a obra desses espíritos perversos. Então precisava ter esse equilíbrio. Mas vem muito desses espíritos? Não vem muito. Por que não pode vir muito? Porque então se reencarna um monte de espírito cruel, mas ao mesmo tempo reencarna um monte de espírito maravilhoso, a gente fica aqui só assistindo eles se resolverem, não é assim? Então não pode vir tantos de uma vez. Eles vão vindo a conta-gotas para nos ajudar, porque somos nós que precisamos fazer essa mudança.
Não são outros que virão fazer por nós. Somos nós. Essa transição, ela precisa começar dentro de cada um de nós. Eu preciso entender que eu tenho que buscar por essa regeneração. Eu preciso entender que eu preciso acompanhar essa regeneração. Então, aí a gente entra no quinto passo, que não significa, gente, que um termina para outro começar. São os sinais, são os 7 sinais que a gente entende que demonstram a transição. A gente tem aqui no quinto lugar uma coisa assim que é muito delicada de se falar. Teve uma conversa de Allan Kardec com os espíritos de verdade, e ele perguntou como ele poderia identificar essa transição. E uma das coisas que esses espíritos disseram ao Kardec, ele não teve coragem de publicar. E mais adiante, 18 anos, eu acho, depois que o Kardec desencarnou, veio aquele livro, Obras Póstumas. Alguém que já leu ele? Ele fala muito sobre essa questão. E lá no Obras Póstumas, a gente vai encontrar esse quinto passo da transição, que ele denominou como um período de extrema loucura e suicídios. Hoje em dia a gente precisa sempre estar atento, porque nós estamos passando por uma epidemia de suicídios. Não temos tanto acesso, porque é proibido passar na televisão, é proibido divulgar, então a gente não tem consciência da quantidade de suicídios que está acontecendo ao redor do mundo. Países de primeiro mundo, onde as crianças têm tudo para ter uma vida tranquila e feliz, essas crianças estão se matando com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Por quê? Porque o mundo está num desequilíbrio tão grande que isso afeta pessoas que são mais sensíveis. Quando a gente fala da loucura, não se refere só às doenças da mente. Nós estamos tendo uma grande epidemia também de doenças da mente. Nunca se ouviu falar tanto de pessoas com depressão. Nunca se ouviu falar tanto de pessoas com distúrbios de sono. Hoje em dia, as crianças, elas estão extremamente ansiosas. Por que está acontecendo isso, gente? É uma resposta do que aconteceu lá atrás. É uma resposta daquele rompimento com Deus. A gente meio que se perdeu ao longo do caminho. E agora os nossos espíritos, eles estão sentindo isso. E quando a gente fala, eu vejo muito, por exemplo, a gente se distanciou muito de Deus. Então o que acontece? Você não busca trazer Deus para dentro do seu lar. A gente cria filho, como que hoje em dia as pessoas querem ter os filhos? Eles vão para a creche, eles vão fazer as coisas deles, a gente vai trabalhar, à noite você encontra um pouquinho ali, conversa um pouquinho, a criança já vai dormir no outro dia. Então, isso traz muita ansiedade, está afetando muito. E nós mesmos, nessa correria que a gente anda, a gente também está sendo muito afetado. Geralmente, nós estamos muito ansiosos com alguma coisa. Aconteceu aquilo, passou aquela ansiedade, a gente já procura um jeito de vir outra coisa para a gente ficar ansioso, para a gente ficar pensando no que vai ser isso, no que vai ser aquilo. Então a gente não consegue desligar. E qual que é a consequência de quando você não se desliga? A gente se desconecta da gente mesmo. E quando a gente se desconecta de nós mesmos, o que a gente é? A gente é partícula divina. A gente é Deus correndo em cada partícula do nosso corpo. O que acontece quando a gente se desconecta de nós mesmos? A gente se desconecta de Deus. Por mais que a gente queira estar conectados com Deus, a gente se desconecta, porque a gente não consegue se concentrar. A gente não se concentra em nós mesmos mais hoje em dia. Então esse é um dos sinais de que a transição está muito próxima. Essa instabilidade emocional pela qual nós estamos passando. No sexto lugar, esse sexto passo, que também vem sendo dado, é o momento do testemunho. Por que é o momento do testemunho? Vocês já ouviram falar daquele livro que sempre tem o Caminho da Luz, que fala sobre isso também, mas tem aquele outro, o
Brasil, o coração do mundo, né? Eu acho que é que chama. Por que a gente ouve tanto falar sobre o Brasil ser o coração do mundo? Por que o Brasil é o coração do mundo? Se Jesus governa o nosso planeta inteiro, por que ele escolheu o Brasil para ser o coração do mundo? Vocês veem falar de espiritismo em outros países? O espiritismo nasceu na França. Mas se você for hoje lá na França, será que você encontra uma casa espírita? Não tem mais. Muitos desses espíritos que iniciaram, Allan Kardec, Camille Flammarion, foi um grande ativista do espiritismo lá na França. A maioria desses espíritos, eles vieram reencarnar aqui no Brasil. E aqui foi onde tudo começou a ser trabalhado. Por que a gente é o coração do Brasil? Porque é aqui que nós estamos sendo preparados. Por que eles falam que é a etapa do testemunho? Porque se você analisar o Brasil hoje em dia, ele é como se fosse uma escola de aprendizado do Evangelho de Jesus. Ele é uma escola dessa ciência espiritual que nós temos conhecimento com o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É a ciência ligada com a religião. Então, a gente trabalha isso aqui no Brasil. Nós estamos sendo trabalhados para isso, porque no 7º passo, que ainda não aconteceu, seremos espalhados pelo mundo. Por que fala o coração? Se o Brasil é o coração, o que o resto do mundo é? É o corpo. O que o coração faz? Ele bombeia o corpo. Então, nós seremos essas hemácias, nós seremos esse sangue que vai bombear para o mundo inteiro. Esses são os passos que nós precisamos analisar para a transição planetária. Então, gente, o nosso planeta está mudando, mas a mudança principal, ela precisa acontecer dentro de nós. Não tem como o nosso planeta mudar se nós não fizermos essa mudança dentro de cada um de nós. Nós precisamos buscar por isso. E uma coisa muito interessante da gente sempre lembrar é que nós estamos aqui na Terra. Não significa que nós ficaremos aqui na Terra, seja por migração, seja por buscar um planeta melhor, seja para voltar no anterior para ajudar nossos irmãos. A gente não pertence exatamente aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra. Para a gente finalizar, eu quero compartilhar uma coisa com vocês que me trouxe um pouco desse entendimento sobre pertencer ou não pertencer, sobre o lugar que a gente pertence. Eu sou uma pessoa muito musical, eu gosto muito de música, eu canto o tempo inteiro, eu deixo meu marido louco na oficina, porque eu fico o dia inteiro cantando. Então eu gosto muito de ouvir músicas. E eu tinha uma música na minha playlist, que é uma música antiga do John Denver, lá de 1900 e alguma coisa, que eu acho que muita gente aqui já ouviu ela, ou pelo menos uma versão brasileira que ela tem. É uma música bonitinha, ela repete muito o refrão, e ela é assim: Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, oh take me home, Vocês conhecem? Essa música ela fala assim: estradas do país, me levem para casa. Me levem para casa, estradas do país. O lugar que eu pertenço, montanha mãe, me leve para casa, estradas do país. Um dia eu estava sentada, lixando uma peça perto do rádio, e essa música ela estava tocando. E esse refrão tocando, e esse refrão tocando. E eu comecei a pensar naquilo. E quando, gente, a música terminou, eu comecei a chorar. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu chorei. Eu sou de Minas e vocês não têm noção do amor que eu sinto pelo meu estado. Gente, eu amo Minas Gerais, eu tenho paixão pelo meu estado. A nossa comida ela é patrimônio nacional. Nós temos belezas naturais maravilhosas, a gente tem arte, a gente tem
cultura. Então eu sou apaixonada pelo meu estado. E quando eu comecei a ouvir essa música, eu sempre brinco com meu marido que eu falo assim, quando eu morrer, pelo amor de Deus, me enterra lá em Minas. Aí ele fala assim, por que eu vou te enterrar em Minas? Você mora aqui? Eu falo, porque eu pertenço a Minas, eu não sou daqui, eu sou de Minas. Aí ele brinca, ele fala assim, não, eu não vou, você vai ser enterrado aqui se você morrer primeiro que eu. Então, gente, eu falo pra ele, falo assim, se você me enterrar aqui, eu levanto de noite, vocês já viram um meme do homem carregando um caixão? É eu indo pra Minas, se eu fui enterrada em Palestina. Mas nesse dia eu chorei, porque eu comecei a pensar em Minas, eu comecei a pensar no meu estado, que eu amo, que eu sinto que é o lugar que eu pertenço. Só, gente, que quando eu comecei a pensar em tudo isso, eu comecei a pensar na minha mãe. E a minha mãe, ela desencarnou em 2022 por causa do Covid. E quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre esse lugar que eu pertencia, comecei a lembrar da minha casa, da fazenda que eu cresci. Só que o que acontece com esse lugar que eu pertencia? Quem aqui saiu de casa quando foi estudar, ou quando foi casar, ou quando foi trabalhar, ou só porque quis morar sozinha? O que a mãe de vocês falou? Meu filho, vai, mas se não der certo, volta, porque aqui é a sua casa. Aqui sempre vai ser a sua casa. Você pode ir aonde você quiser no mundo, mas o que não der certo, eu estou aqui de braço aberto. Aqui é a sua casa. Naquele momento, gente, eu entendi o que significava a morte da minha mãe. Porque naquele momento eu entendi que eu não tinha uma casa para voltar. Naquele dia eu entendi que eu não tinha aquele lar para voltar, aquele lugar que eu pertencia. O lugar que eu pertencia não era aquela casa que está lá, que tem parede, que tem porta, que tem telhado. Eu não posso falar que é um lar que eu posso voltar, porque o meu lar era onde minha mãe estava. Então nesse dia eu entendi o sentido da perda da minha mãe. Nesse dia eu entendi o sentido de pertencer a um lugar. E eu chorei. Eu acho que foi o dia que eu consegui sentir o luto da minha mãe de verdade. Porque eu entendi o que eu tinha perdido junto com ela. E eu não me senti mais tão pertencente a Minas. Eu não me senti mais tão de lá, daquele lugar. Só, gente, por que eu estou compartilhando isso com vocês aqui? Porque, independente do lugar que nós estejamos, independente do planeta que nós estejamos, nós estamos de passagem. Porque o lugar verdadeiro que nós pertencemos é o lugar onde nosso coração está. E o lugar que o nosso coração precisa estar é junto com Deus. Desde que nós tenhamos Deus na nossa vida, todos os lugares serão nossos lugares. Todos os planetas serão nossos planetas. Então é isso que eu quero que vocês levem hoje. Não interessa se nós estamos passando por uma transição. A mudança, ela virá dentro de nós. E é muito importante que a gente se conecte com Deus. Porque conectados a Deus, a gente vai passar por qualquer transformação. A gente vai passar por qualquer transição. Mesmo que a gente perda nosso planeta, que a gente perda nossa casa, que a gente perda pessoas importantes da nossa família. O nosso lugar é junto de Deus. E Ele vai nos direcionar aonde nós deveremos chegar, desde que nós estejamos abertos a isso. Essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham sido proveitosas e que vocês tenham tido um entendimento de que não precisa ter medo da transição, gente. Obrigada pela recepção mais uma vez nessa casa tão abençoada e tão receptiva. Obrigada, gente.